Amados, eu gostaria que você abrisse tua Bíblia em Marcos. Hoje nós não lemos na introdução do culto esse texto, porque o irmão Eloy que fez a abertura. Então nós vamos ler agora. Sejam bem-vindos, pessoal do PNL, que chegou agora, né? Vieram lá da Emanuel. Sejam todos muito bem-vindos. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1 até o 12. Amém? Marcos 2, versículo 1. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoáveis sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amado Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Obrigado por tudo, Deus, que já aconteceu até esse momento aqui no culto, e agora pedimos a tua direção, te pedimos sabedoria e, acima de tudo, compreensão, Senhor, para entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados, será que nós, por onde nós andamos, nós encontramos alguém com necessidade? Se encontram? Talvez durante a semana você encontra alguém com necessidade? Por onde você vai, onde você está, onde você precisa ir? Sim ou não? Com certeza, irmãos. Onde a gente vai, qualquer lugar que a gente for, a gente vai encontrar alguém com algum tipo de necessidade. Às vezes nem está aparente a necessidade das pessoas, né? E às vezes está muito visível, muito explícito. Mas como que a gente costuma, amados, agir diante das necessidades? Como que a gente costuma agir? Como que você costuma ajudar as pessoas? Ou agir diante de tais situações? Ou você só olha e não faz nada? Amados, eu quero fazer uma outra pergunta para você, que não é tão difícil de responder. Se eu dissesse para você que eu sou um paralítico, você acreditaria? Sim ou não? E se eu disser para mim que sou um paralítico, isso é possível? Sim ou não? Claro que não, irmãos, né? Eu posso pensar que sou, mas não sou. Sabe por quê, irmãos, que eu estou dizendo isso? Porque tem uma mulher norte-americana que ela diz que é paralítica. Ou pelo menos quer ser. E não é. Não é paralítica. Mas a mente dela força ela querer ser paralítica. Ela força, a mente dela quer que ela seja, desde criança, irmãos. Quem quiser botar na internet lá, o nome dela é Chloe Jenny White, o nome dessa mulher. Ela quer ser paralítica. E desde criança ela pegou lá uma cadeira de roda e nunca mais desceu dela. Só desce para dormir, volta para a cadeira e age. Todas as suas ações, todas as suas atividades são feitas como se ela fosse uma paralítica. Né? Mas não é. Isso está na mente. Né? A mente dela que quer que ela seja.
Então, irmãos, essa mulher, ela está juntando dinheiro, ela está agora com quase 50 anos, e em 2010 ela encontrou, médico nenhum queria fazer uma cirurgia para ela. Ninguém queria fazer. Não, não, isso a gente não faz. Você é perfeita, você pode andar. Mas agora em 2010 ela encontrou um médico para fazer essa cirurgia para ela, cortar o nervo ciático, para que ela ficasse realmente paraplégica, ficasse paralítica. Mas só que, irmãos, para fazer essa cirurgia ela precisava de 16 mil euros. E ela não tem esse dinheiro. E ninguém deu. Ninguém vai dar. Né? Ninguém vai dar para ela fazer algo que vai prejudicar ela. Mas ela quer fazer essa cirurgia. Ela se acha que é, ou ela pensa que para ela será melhor ser paralítica. Ela tem, né, esse prazer de querer ser paralítica e age assim. Um pouco mais para frente nós vamos voltar nessa história da Chloe Jennifer White. Mas hoje nós vivemos um mundo individualista. Tem muitas pessoas ajudando outras, a gente vê por aí muitas pessoas querendo ajudar, mas na grande maioria as pessoas são individualistas. Tanto para ajudar quanto para ser ajudadas. Pessoas não querem também, às vezes, ser ajudadas. Eu trabalhei muito tempo em condomínios, né? Já falei isso aqui algumas vezes, irmãos. E ali no condomínio, se você for colocar no pátio todas aquelas pessoas que moram ali, dá uma multidão de pessoas. Porém, tem pessoas ali que nem se conhecem, não se comunicam, não sabem o nome, é o fulano do 32, é o ciclano do 45, não sabe nem o nome. Então as pessoas hoje vivem no individualismo. Né? As pessoas têm medo, muitas vezes, de ajudar, às vezes não querem ajudar, pouca vontade de ajudar, mas hoje o mundo está individualista. O Senhor quer nos ensinar a pensarmos naqueles necessitados que estão ao nosso lado. É isso que o Senhor quer nos ensinar, irmãos. Há tanta gente necessitada. Irmãos, durante a minha vida, eu já fui muito ajudado. Necessitei de tanta gente e fui alcançado pela ajuda de alguém. E essa história que nós lemos na Bíblia nos leva a fazer 3 perguntas. Nós lemos aqui do versículo 1 até o 12. E aqui eu quero fazer 3 perguntas, mas esse texto nos leva a pensar em 3 perguntas para esta noite. Para onde você tem conduzido as pessoas do teu convívio? O versículo 3, irmãos, diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Eles estavam levando esse paralítico para onde, irmãos? Para onde esses 4 homens estavam levando o paralítico? Hein? Para a presença de Jesus. Então, a pergunta que eu faço nessa noite, irmãos, é para onde você tem conduzido as pessoas do teu convívio? Sabe que a tua vida pode conduzir pessoas a Jesus, irmãos, mas pode também não conduzir. Você conhece algum paralítico? Quem aqui conhece algum paralítico? Conhece, né? Fisicamente. Mas, irmãos, muitas pessoas do nosso convívio estão espiritualmente paralisadas. Espiritualmente sem ação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sozinha, amados, sozinhas, elas não vão até Jesus. Você é responsável em levá-las, essas pessoas, né? E às vezes você vai precisar de ajuda, vai precisar de outras pessoas. Ali eles estavam entre 4 pessoas para levar aquele, talvez era amigo, talvez nem conhecia, não sei, né? A Bíblia não fala, só diz que eram 4 homens conduzindo aquele paralítico para a presença de Jesus. Irmãos, constantemente você vai se deparar com pessoas totalmente paralisadas espiritualmente. Pessoas que não sabem nada, pessoas que muitas vezes estão revoltadas com Deus porque alguém, né, o decepcionou, ou pessoas que muitas vezes nunca escolheram uma religião, outras escolheram, se decepcionaram, e aí outras vê testemunho errado de cristãos, de crentes. Enfim, você vai ver pessoas paralisadas, irmãos. Já entrei em casas, irmãos, para dar estudo, eu e a irmã Lisandra, onde as pessoas estavam com a porta fechada. A porta da sua casa elas abriram, mas o coração fechado. Alguém disse algo no ouvido dela que fechou o coração. E para você abrir, irmãos, isso é só o Espírito Santo mesmo. Você não tem palavra para chegar lá e dizer, olha, eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você. Ela fechou o coração. Ela está paralisada espiritualmente.
Não quer mais andar, não quero mais saber de Deus, não quero saber mais de palavra, não quero mais saber de crente na minha casa. Mas o Espírito Santo tem esse poder, irmãos, e ele quer te usar. Você é um dos 4 para levar as pessoas para a presença de Jesus. Nós temos que ser este instrumento de Jesus. Mas para levar as pessoas para Jesus, amados, nós vamos encontrar muitas barreiras. Pensa que é fácil. Ah, não, é só pegar uma pessoa, falar dela de Jesus, levá-la para a presença de Jesus. Irmãos, quando você começa a falar de Jesus para as pessoas, vai aparecendo barreiras, obstáculos. O versículo 4 diz, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Ali estava uma barreira, irmãos. Uma multidão de pessoas na frente que não deixavam aqueles 4 homens chegar com paralíticos. Eles tiveram que fazer um outro plano. E nós vamos encontrar durante a nossa evangelização, durante nosso discipulado com pessoas, muitos obstáculos, irmãos. E o obstáculo muitas vezes pode ser pessoas. Aqui era uma multidão delas. Pessoas às vezes nos ajudam, às vezes nos atrapalham, depende das circunstâncias, né? Então ali nós temos muitos obstáculos a encontrar. Às vezes, irmãos, é a distância. Eles tiveram que subir lá por cima, né? Às vezes vai ser tempo, mas meu tempo para evangelizar. São obstáculos que nós vamos encontrando, né, durante a nossa vida. Mas nós temos que ser criativos. Olha, não dá nesse horário, dá no outro. Não dá, a distância é longe, eu dou um jeito, né? Vamos orar, vamos fazer outra coisa. Nós temos que driblar essas circunstâncias, esses obstáculos. O versículo 6, irmãos, vamos pular um pouquinho mais para frente, ainda falando de obstáculos. Diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Irmãos, coisa interessante isso, né? A multidão não podia entrar, tinha uma multidão ali na porta, talvez até para fora. Mas eles estavam lá dentro sentadinhos, né? Já chegaram primeiro, pegaram os melhores lugares e estavam ali atrapalhando, duvidando da obra de Jesus, né? Pegaram os melhores lugares, mas não estavam fazendo nada, não estavam ajudando, estavam só atrapalhando. E ainda ficavam duvidando, né? E atrapalhando e até mesmo duvidando da obra do Senhor Jesus. Isso são barreiras, irmãos. Isso são obstáculos que se encontram para fazer o evangelismo. Mas aqueles homens não deram bola para isso. Olha, não dá pela porta, né? Os escribas foram os primeiros a chegar, já se adonaram dos bancos, já estão lá sentadinhos, então não tem lugar. Não dá para entrar pela porta, está tudo cheio de gente, vamos pelo telhado. E foram, fizeram. Às vezes, amados, chegamos tão próximo, levamos as pessoas tão próximas de Jesus, mas paramos nas barreiras. Faltava tão pouco quando estávamos levando as pessoas até Jesus, quando estamos levando as pessoas até Jesus, o inimigo vai tentar nos parar. Tenha certeza disso. Se você não está fazendo nada para Jesus, amados, o inimigo não está nem aí contigo, mas começa a fazer evangelismo para você ver. Começa a fazer alguma coisa para o reino de Deus para você ver. O inimigo vai tentar te parar. Vai colocar pessoas na tua frente, vai colocar barreiras, vai colocar escribas, vai colocar o que for para tentar te parar. Precisamos perseverar. Precisamos ir até o fim, amados. Usar a nossa fé e ser criativo. Às vezes chegamos tão próximo de Jesus com as pessoas e é ali que nós desistimos. Ali que nós abrimos mão por causa das barreiras. Não podemos desistir, não podemos parar. Nossa parte, amados, é colocar as pessoas frente a frente com Jesus. O possível é nosso, o impossível é de Jesus. A parte do impossível é Ele quem faz, mas nós temos que fazer a nossa parte, aí Jesus vai fazer a dele. Temos que fazer a nossa parte. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Hebreus 10, 35 e 36. Então a primeira pergunta, amados, que fica para nós refletirmos, para onde nós temos conduzido as pessoas do nosso convívio. Importante, né? O nosso testemunho, as nossas palavras,
as nossas, né, ajudas, para onde nós temos conduzido as pessoas? Para Jesus? Se é, glória a Deus. Né? Segunda pergunta, irmãos, que esse texto nos leva a perguntar: para onde as pessoas do nosso convívio têm nos conduzido? Irmão, se você não conduzir as pessoas, elas vão te conduzir. Se você não cativar, elas vão te cativar. A gente vê tanto crente, amados, se envolvendo e se deixando levar por coisas mundanas. Trabalhei em lugares, colegas de trabalho, onde as pessoas daqui a pouco já são mais mundanas do que crentes. Se deixam ser conduzidas. Então, para onde as pessoas, amados, do nosso convívio têm nos conduzido? Nós temos que pensar nisso, nós temos que ter convicção, firmeza, temos que ter realmente autoridade de conduzir as pessoas para Jesus. Chloe, essa mulher que nós falamos, Chloe Janice White, a mulher que diz ser paralítica, mas não é, né? Às vezes nós nos portamos como ela. Às vezes nós nos portamos como ela. Precisamos ser levados, né? Precisamos ser levados. Às vezes queremos ser conduzidos por outros crentes, pelo pastor, porque não queremos andar com nossas próprias pernas. Às vezes a gente quer ser conduzido, irmãos. Olha, me conduz, né? Lê a palavra para mim. Eu não quero ler. Então a gente quer ser conduzido, muitas vezes, porque não queremos andar com as nossas próprias pernas. Muitas vezes o que nos falta não são as pernas, amados, mas sim prontidão para o serviço. Muitas vezes nos falta entusiasmo para o serviço do Senhor. Não é as pernas que estão nos faltando. Às vezes comprometimento com a obra nos falta muitas vezes, e às vezes até falta amor por vidas. Por isso, amados, que muitas vezes somos conduzidos para cá, para lá. Então, e aí agimos como a Chloe, né, White. A ação desses 4 homens fala de uma responsabilidade que todos nós temos diante de Deus. Todos nós temos. Que é facilitar os necessitados um acesso, uma oportunidade diante de Jesus. De estarem diante de Jesus. E nós podemos facilitar isso para eles, irmãos. Nós podemos conduzi-los, né? Sozinho ninguém vai. As pessoas que são paralisadas espiritualmente, amados, sozinhas elas não vão para Jesus, né? Jesus até pode fazer, né, outros meios, usar outros, mas ele quer usar a gente, quer usar os crentes, quer usar o seu povo, seus seguidores para conduzir essas pessoas. E nós temos que dar essa oportunidade a todos, amados, que estão necessitados. E a última pergunta, irmãos, a terceira pergunta: o que você tem buscado mais com frequência em Jesus? Solução para os teus problemas ou perdão para os teus pecados? Veja no versículo 5, amados, que diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Amados, não tem como negar que muitas vezes os nossos problemas nos paralisam. Às vezes a gente fica estagnado, parado. Não sei como agir. Não sei para que lado vou. Não vejo uma luz no fundo do túnel. Então muitas vezes nossos problemas são tão grandes, amados, e tão humanamente falando, tão grandes, que nós nos paralisamos. Não tem como negar isso, né? A gente para muitas vezes diante de algumas circunstâncias. E precisamos, né, de Jesus para resolver, senão não tem saída, não tem. Precisamos de Jesus para resolver. E o próprio Senhor Jesus nos ensina, amados, nos ensina a fazer isso. Leva diante de mim as suas cargas. Então é importante, irmãos, nós atentarmos para isso. Às vezes nós estamos paralisados diante de algum problema, alguma circunstância, mas o Senhor nos ensina, assim, olha, traga a mim, né? Traga a mim teu fardo, que eu vou aliviar teu fardo. Eu e a Elisandra agora nós fomos lá para Farroupilha, mas não era um passeio para conhecer a cidade, né? Nem conhecemos, passamos só por lá, nem conhecemos a cidade, mas a ideia, irmãos, o propósito da gente ir para lá era um retiro de refrigério. Eu e a Elisandra fomos para lá falei pela manhã, com umas 40 malas, mas voltamos só com as malas que a gente tinha de roupas, né?
Então é importante, amados, muitas vezes diante das nossas paralisações, a gente fica paralisado, desanimado, né? Fica até desconfiado com nós mesmos, né? Por que isso está acontecendo comigo? Então é importante, irmãos, diante dessas paralisações, nós entregar ao Senhor esta nossa carga. Jesus cuidou de nós, graças a Deus, né? Cuidou de nós. Voltamos de lá com as baterias espirituais recarregadas, né? Foi um refrigério, foi um momento de renovação. Certamente para todos aqueles pastores e para aquelas esposas de pastores que lá estavam. Foi uma benção. Então nós precisamos, irmãos, de vez em quando, na verdade sempre, né? Mas de vez em quando fazer isso, né? Quando sentimos paralisados, recorrer a Jesus. Mas não podemos negar também, irmãos, que os nossos pecados também nos paralisam. Não é só nossos problemas, nossos pecados também nos paralisam. E às vezes estamos tão preocupados em apresentar diante de Jesus as nossas mazelas que esquecemos de apresentarmos a eles um coração quebrantado e um coração arrependido. O que mais tem paralisado o crente são pecados inconfessos, amados. Isso paralisa crentes. Crente para de ler a Bíblia por causa de pecado, se sente envergonhado. Crente para de orar por causa de pecado, irmãos, porque se sente envergonhado. Tem igrejas, irmãos, que passa anos e anos sem falar em pecado. Não fala de pecado. Não fala porque os irmãos vão sair da igreja. Não, o pecado confronta, irmãos. Pecado tem que ser confessado. Pecado, nosso corpo tem que ser sempre limpo. Tem que estar sempre sendo renovado, né? Tem que estar sempre... Nosso pecado tem que ser confessado diante de Jesus. Porque Jesus sabe, irmãos. Jesus sabe disso. Ele sabe, né? Que muitas vezes tem crentes paralisados por causa dos seus pecados. Quando Jesus, irmãos, já próximo da sua morte, lavou os pés dos discípulos, Pedro se recusou, disse, não, o meu não. Né? Mais ou menos, ele pensou mais ou menos que nem João Batista, né? Pois esse é o mestre. Nós é que temos que lavar os pés dele. Mas tu que vem lavar meus pés, o meu não. Aí Jesus disse para ele, se tu não deixar lavar teus pés, tu não tem parte com a gente, não tem parte comigo. Ele disse, então pode lavar, lava as mãos, lava a cabeça, pode lavar, Senhor. Aí Jesus disse para ele o seguinte, não precisa lavar tudo, só os pés. Irmãos, você talvez, tempo de criança ou até agora de adulto, você já percebeu que quando a gente toma banho um pouco antes de dormir, quando você vai tomar banho e já vai dormir, tudo bem, você já sai do banho, bota lá um chinelo dentro de casa e já vai direto para a cama. Mas quando você toma um banho muito cedo, você vai para a rua, faz alguma coisa, você está com o corpo limpo. Mas os pés, você olha, está sujo. Você tem que ir no chuveiro e relavar, né? Lavar os pés novamente. Irmãos, o que Jesus quis dizer para Pedro e para os discípulos, ele quis dizer o seguinte, olha, vocês já são lavados pela palavra, vocês já estão limpos, mas vocês vão continuar pecando, vocês vão continuar sujando os pés, mas precisa então lavar os pés. Jesus ensinou ali duas coisas, amados, muito importantes. Ensinou que precisa de pureza, de purificação e também de humildade. Jesus ensinou esses dois aspectos ali. Para nós confessar os nossos pecados, nós precisamos de humildade, irmãos. Precisamos nos humilhar diante de Jesus. E precisamos também de ser purificados. Jesus disse, olha, Pedro diz lá, João fala lá em 1,9, né, diz assim, olha, se confessarmos, 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, o que Jesus quis dizer é que nós devemos confessar. Olha, lave os pés, né? O corpo está limpo, você já é salvo pelo sangue de Jesus. Mas os pecados que foram entrando, os pecados que estão sendo cometidos, nós temos que ir confessando diariamente, irmãos. Diariamente. Não deixe para... ao final de semana eu faço avarejo. Faço todos os... né? Confesso todos. Tem muita coisa que você vai esquecer.
Dê nome aos pecados. Ah, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, dê nome aos pecados. Olha, Senhor, eu fiz isto e eu fiz isto. E eu te peço perdão. Porque, irmãos, não adianta contar para Jesus teus pecados. Não adianta eu contar para Jesus os meus pecados. Ele sabe. Ele não quer saber. Ele não quer que eu conte para ele. Ele quer que eu sinta vergonha dos meus pecados. Que eu me arrependa. Arrependimento tem que sentir vergonha dos pecados. Então, que a gente possa, irmãos, realmente, né, confessar os nossos pecados. Senão eles vão nos paralisar, irmãos. Tem muita obra, tem muita igreja paralisada por causa de pecado. Há muito líder paralisado por causa de pecado. Há muito crente paralisado por causa de pecado. Paralíticos que precisam ser conduzidos para cá, para lá. Já, né, não tem mais comunhão com Jesus, não tem mais comunhão com outros crentes. Então nós temos que sair dessa paralisação, confessar Jesus. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Mesmo texto de João, né, 13, e aqui o versículo 16 e 17. Jesus dizendo, agora vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Então, para nós concluirmos, amados, para onde você tem conduzido as pessoas do teu convívio? Para onde as pessoas do teu convívio têm te conduzido? E o que você tem buscado com mais frequência em Jesus? Solução para os teus problemas ou perdão para os teus pecados? Jesus, como homem, se identifica com as nossas mais profundas necessidades. Ele passou por tudo que nós passamos, por muito mais. Então, ele como homem que foi, ele sabe de todas as nossas necessidades. E como Deus, ele tem o poder e a autoridade para perdoar nossos pecados. Ele é Deus, totalmente homem, quando estava aqui, totalmente Deus. Então ele tem autoridade, ele disse, olha, foi-me dado todo o poder, toda a autoridade. Né? Os escribas não entenderam isso, mas nós podemos entender, né? Nós entendemos. Então ele tem o poder e a autoridade para nos perdoar os pecados. Né? Então nessa noite, amados, diante desta palavra e diante desta mensagem, eu não conheço o coração de ninguém, mas Jesus conhece. Então se você quer colocar alguma coisa diante de Jesus, talvez você esteja paralisado por algum problema, talvez você esteja paralisado por algum pecado, né? Você pensa que Jesus não vai perdoar, ele vai. Né? Ele diz, olha, eu perdoo, né? Ele já morreu, já pagou o preço, então ele perdoa quando há arrependimento. Então, diante dessas coisas, se você quer colocar alguma coisa diante de Jesus, coloque nessa noite, é a oportunidade, né, de você colocar diante de Jesus. E se você talvez tem alguém, né, que você precisa conduzir para Jesus. Ah, eu conheço alguém que está paralisado espiritualmente ou até fisicamente e eu quero levar para Jesus. Coloque diante dele nesta noite. Então fecha teus olhos, meus amados. Nós vamos orar nesse momento. Amado Deus, muito obrigado, Deus querido, pela tua maravilhosa palavra que nos ensina e nos mostra, Deus, aquilo que é importante para nossas vidas, Pai. Aquilo que é, Senhor, o melhor. Por isso eu te agradeço, Deus, por nos dar luz para os nossos olhos, por nos dar, Senhor, a tua palavra que nos, Senhor, faz refletir sobre o estado das nossas vidas, a nossa comunhão contigo. E agora, Senhor, eu te peço que coloque, Senhor, diante do Senhor toda a igreja, aqueles que estão, Senhor, com algum tipo de pedido ou dificuldade que estão colocando diante do Senhor, coloco agora nesse momento em tuas mãos, Pai. Coloca a minha vida também diante do Senhor, Pai. Para que o Senhor conduza, faça conforme, Senhor, a tua vontade, Pai. Às vezes queremos fazer tantas coisas, Pai, mas eu quero fazer somente a tua vontade, aquilo, Senhor, que te agrada. Que a tua igreja, Pai, nessa noite possa, Deus, ter sido alcançada, Deus, pelos teus propósitos, Deus. Tua palavra, Senhor, nunca volta vazia, Senhor. Por isso, se a tua igreja, Deus, nessa noite está colocando algum
pedido diante do Senhor, alguma necessidade, alguém, alguma pessoa, Deus, que é do seu convívio, que ela quer conduzir até o Senhor. E eu coloco em tuas mãos. Coloco em tuas mãos, Senhor, tantas vidas que eu conheço, Deus, que estão paralisadas, Pai, que precisam, Deus querido, ser conduzidas até a tua presença, Senhor. Eu coloco diante do Senhor, Pai, para que o Senhor tire elas dessas situações, Pai. Eu sei, Deus querido, que tu tem o poder, Senhor, de curar fisicamente, tem o poder de curar, Senhor, espiritualmente, Pai. Tu tem o poder, tu é onipotente, tem em tuas mãos, Pai, a autoridade, todo o poder está em tuas mãos, Pai. É por isso que nessa noite, Deus, o Senhor nos levou a refletir, Senhor, qual a nossa necessidade nessa noite, Pai. Se é perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Pai, se por algum pecado inconfesso, ou se é, Senhor, talvez mudança de direção, Senhor. Estamos conduzindo pessoas para o lado errado, Senhor. Ou talvez, Senhor, seja pessoas que estão nos conduzindo, Senhor, de forma errada, estamos permitindo, Senhor. E talvez tenhamos que refletir, tenhamos que mudar, Senhor, a nossa direção. Ainda assim, Deus, nós te pedimos a tua direção, Pai. Teu Santo Espírito, Pai, nos conduza, Pai, pelos teus propósitos, Pai. Às vezes nos deixamos levar por tantas coisas enganosas, Pai, por coisas que Satanás tenta nos enganar, Senhor. Por isso, nessa noite, Deus, é uma oportunidade, Pai, que o Senhor está nos dando de nos ajustarmos contigo, Senhor. De colocarmos diante do Senhor as nossas necessidades, Pai. Porque Tu conhece, Deus, as nossas fraquezas, conhece as nossas mazelas, Deus. Tu conhece, Senhor, todas as nossas necessidades, Pai. Mas ainda assim nós queremos, Pai, colocar diante do Senhor, porque dependemos, Pai, da Tua misericórdia, do Teu amor, Senhor, da Tua providência, Senhor. E nós, nesta noite, Pai, queremos colocar a nossa igreja diante do Senhor, Pai. Também queremos colocar diante do Senhor o Rio Grande do Sul, Deus, que estamos orando, estamos clamando, Deus. O Rio Grande do Sul está paralisado, Deus. O Rio Grande do Sul está estagnado, Senhor. E nós clamamos, Pai, pelo Rio Grande do Sul, Senhor. Que o Rio Grande do Sul possa avançar, Senhor. Que ele saia, Senhor, dessa triste, Pai, estatística, Deus. Que nós possamos mudar a realidade, Pai, com as nossas pernas, Pai, com a nossa boca, Senhor, com as nossas ações, Pai, porque é Tu, Deus, que vai fazer essa obra, Senhor. Mas nós queremos ser instrumentos. Nós queremos ser usados, Pai, como instrumentos para levar, Senhor. Queremos ser pontes, Pai, para levar as pessoas até diante do Senhor. Por isso, Deus, eu te peço nessa noite, Pai, desperta a Tua igreja nesse lugar, Senhor. Não deixe a Tua igreja ficar paralisada, Deus. Não deixe, Senhor, a Tua igreja ser como essa senhora, Pai, lá nos Estados Unidos, Pai. Como a Joy White, Pai. Não deixe, Senhor, pensarmos que somos paralíticos, Pai. Nós temos pernas, Pai, e queremos usá-las, Pai. Queremos usá-las para fazer a Tua obra, Senhor. Não deixa nós pensar que somos paralíticos para ajudar pessoas, Pai. Nós queremos trabalhar, Senhor. Mas a nossa mente muitas vezes nos conduz uma falsa mensagem de que somos paralíticos, Pai, e que não podemos ir, e que temos que ficar sentados, Pai, que temos que ser os escribas sentadinhos, Pai. Nós queremos ser útil, Pai. Nós queremos ser trabalhadores da Tua seara, Deus. Não queremos apenas pedir, Senhor, mais trabalhadores e não fazer nada, Pai. Nós queremos, Senhor, sim, Pai, ser usados. Por isso, Deus, nesta noite, Senhor, essa Tua palavra nos leva a refletirmos, Pai. Será que não estamos agindo como a Chloe White, Senhor? Que nós possamos sair dessa paralisação, Deus. O Rio Grande do Sul está paralisado, Deus. E eu tenho culpa disso, Senhor. E eu te peço perdão. E quero, Senhor, me colocar à Tua disposição, Deus. Para que o Senhor me conduza, Deus, pelo caminho que o Senhor quiser. E se mais alguém também, Senhor, está se colocando à disposição, Deus. Muito obrigado, Senhor, por ter levado, Senhor, esta palavra ao coração de cada um. Nós te agradecemos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.